Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar aqui algumas impressões que eu tive no debate do Trump com o Biden antes que eu esqueça, porque senão eu vou esquecer e aí a coisa vai se perder para sempre. Eu estava hoje de manhã fazendo essas coisas que velho faz, que é acordar cedo, não são nem 8 horas ainda e eu já tive tempo de assistir tudo isso daqui. E aí, eu tenho algumas impressões que eu quero compartilhar e eu acho isso daqui super útil para as nossas eleições que estão por vir, que você entende, porque assim, quando as eleições chegam, aí já está todo mundo pensando com o fígado mesmo. E aí a gente já não consegue dialogar, porque a gente já está sob efeito do investimento massivo que é feito nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, e que bombardeiam a gente com informação que deixa todo mundo muito emotivo, incapaz de dialogar. Aí, sob o efeito desse investimento feito para nos deixar emotivos, a gente já não consegue raciocinar, não consegue ver a coisa de fora e entender o que está acontecendo. Então, ao invés de ficar olhando para a nossa, é impossível falar sobre razão na época da eleição. Vamos tentar entender um pouquinho, pelo menos, as eleições americanas e ver como que as pessoas elas se posicionam em debates para a gente entender para que um debate serve. E o debate, infelizmente, ele não serve para você conhecer o candidato. E o debate ele não serve para você conhecer os planos do candidato. Eles só servem para você dizer o que é um trovão. Todas as eleições, todos os debates eleitorais, eles são para decidir o que é um trovão. E eu quero que você entenda a minha metáfora aqui. E eu vou tomar emprestado essa batalha de Varo na Germânia. Uma vez eu li um livro muito interessante chamado Como a Natureza Mudou a História. Esse livro, Como a Natureza Mudou a História, ele mostra tempestades, tufões, geadas e assim, eventos que influenciaram o resultado de batalhas e que mudaram o curso de toda a nossa história. Ele é um livro muito interessante e se você não for um leitor de outros livros, de outras abordagens, você até termina a leitura do livro meio enviesado, achando que realmente a gente é consequência do clima, a gente é consequência do tempo. E não. Né? O livro ele puxa muito para si e ele aumenta muito a importância dos fatores climáticos. E é claro, por exemplo, o que fez Napoleão fracassar, o que fez Hitler fracassar a invasão na Rússia foi de verdade a geada, sim, mas não é como se isso não pudesse ser controlado. Na verdade foi a precipitação. Na verdade Hitler disse, Napoleão falhou, eu não vou falhar, então dessa vez eu vou conseguir uma coisa que Napoleão não conseguiu, e se lascou. E assim, teve dezenas de milhares de amputações num único dia, fruto do frio, porque os soldados eles estavam despreparados lá para lutar aquelas batalhas. Significa que a gente é consequência do clima, do tempo? Não, a gente é consequência muito da aleatoriedade, da falta de preparo, da falta de visão. E aqui, essa batalha de Teutoburgo, teutões aqui estão muito associados aos germânicos, né? Isso daqui foi consequência da imaturidade de Varo, de entender o que estava acontecendo, que ele estava sendo atraído por um amigo dele e que estava querendo o atrair para uma floresta onde as legiões romanas pesadas, eles tinham armadura pesada, equipamento pesado, teriam muita dificuldade de se locomover porque o terreno ali era pantanoso. E aí a tropa germânica nórdica, né, que tem mais mobilidade, que era mais leve, que conhecia mais território, que estava mais familiarizado com aquele território, teria muito mais vantagem. Os números dos germânicos eram muito, muito menores. Morreram muito mais romanos do que nórdicos ali do que germânicos naquele dia. Mas o ponto que o livro ele não está tão errado assim em dizer que aquela tempestade que caiu naquela noite ela foi decisiva, como relatado pela história. Bom, você pode dizer que o Wikipedia não é a fonte mais confiável, você pode procurar suas fontes e dar uma olhada. Eu achei esse vídeo muito interessante porque ele retrata o trabalho arqueológico feito no campo. Sei lá de quando que esse vídeo ele me parece ser antigo pra caramba. Então, numa floresta lá conseguiram recuperar uma série de itens, conseguiram reconstruir a armadura romana da época com
objetos encontrados lá nesse território. Mas uma coisa que se concorda é que no dia desse confronto, em que mais de 20 mil soldados morreram, em que Varo, desesperado com essa emboscada, se matou, né? Cometeu suicídio. E isso era uma coisa raríssima entre os líderes romanos, porque o treinamento deles era muito, né, muito extensivo. E Varo, por não saber lidar com a chacina de todos os seus homens ali, sem conseguir lidar com aquilo que o cercava, ele acabou acabando com a própria vida antes que a batalha toda tivesse sido consumada. Essa história ela foi escondida dos próprios romanos para que não afetasse muito a moral deles e a maneira como o próprio povo romano enxergava a sua própria nação. Mas hoje aí a gente tem uma série de documentos e relatos históricos que nos mostram ali mais ou menos o que aconteceu. O que esse livro diz e que fez uma diferença enorme e que, assim, se não foi fundamental, se não foi a principal coisa, mas que teve um efeito muito importante, a crença dessas tropas. Então, nessa noite, choveu muito, e o que significava os trovões para os romanos? A fúria dos deuses, a insatisfação dos deuses. Então, aquele trovão, ele não era necessariamente para um romano um bom motivador para a guerra. Você, como soldado romano, se você estivesse lá enfileirado, você poderia interpretar esses trovões como insatisfação dos seus deuses, das suas figuras mitológicas ali. O cristianismo ainda na época nem existia, Jesus meio que existia nessa época. Jesus estava vivo aqui nessa época, na época dessa batalha, talvez. E o que aconteceu? Não, já tinha, o tempo já tinha se passado. O imperador era Otávio Augusto, ele reinou de 27 a.C. até 14, sim, mais ou menos na época de Jesus. Aqui, no ano 9. E aí o que acontece? E para o povo nórdico, o que significava um trovão? O que significava um trovão para o povo nórdico nessa época? O martelo de Thor. Então, imagina que você estivesse entre os nórdicos ali, e você está emboscando os romanos, e você está contando com o terreno pantanoso, você meio que está em cima de uma árvore, você está escondido atrás de uma árvore, você tá lá embrenhado no meio do mato. É importante para você que ali fique escuro. E aí de repente você vê chover, que era exatamente aquilo que você queria que acontecesse, para que o terreno ele ficasse pantanoso, porque as legiões de Roma tinham armaduras pesadas e elas tinham dificuldade de se locomover. De repente começa a chover, e não só começa a chover, mas começa a chover torrencialmente, e aí você começa a escutar um trovão atrás do outro ali na floresta. E o que é um trovão, senão o martelo de Thor batendo? E quem é Thor senão o deus da guerra? Então, assim, o que os soldados germânicos sentiram ali do seu lado, senão o próprio deus da guerra dando marteladas e apoiando e lutando do lado deles para que eles vencessem, enquanto a tropa de Roma ela estava lascada com uma armadura pesada no terreno pantanoso e ainda escutando trovões que para eles simbolizavam uma coisa negativa e não positiva. Ou seja, num debate eleitoral, o que você tem... E aí você deve pensar, o cara ele sai de um assunto e faz conexões com coisas que não tem absolutamente nada a ver. E pode até não ter mesmo. Mas num debate eleitoral, o que essas pessoas elas estão tentando dizer é o que é um trovão. Porque o que um meteorologista ele deveria dizer sobre essa batalha nórdica e romana, olhando de fora? O cara passa a vida inteira estudando nuvens, formação de nuvens, ele entende esses fenômenos meteorológicos e ele sabe o que é um trovão. Então, um meteorólogo, não consigo falar de manhã, desculpa. Ele olha para esse cenário acontecendo, para essa batalha acontecendo, e ele acha interessante como um objeto de estudo, uma coisa que ele sabe exatamente o que é interpretado por pessoas de uma forma completamente distorcida, de forma que elas alterem o seu comportamento e que sua moral altere o resultado
do próprio grupo. Ou seja, o grupo, com a sua visão, ele vai alterar os resultados que eles terão simplesmente enviesados por uma fé que, no fim das contas, nem faz sentido. E o que essas duas pessoas aqui elas estão tentando dizer? Elas estão tentando falar sobre a fé das pessoas, no que elas devem acreditar, que ideias elas devem comprar. E, no fim das contas, são as pessoas que terão seu comportamento, e você tem duas guerras de narrativa, duas imensas guerras de narrativa, e essas narrativas elas são todas do tipo: eu sou o bem, o outro lado é o mal, eu sou o bom, o outro lado é o ruim, e você fica preso no meio dessa narrativa buscando fatos, e se você tentar ter uma perspectiva imparcial daquilo que acontece, você vê que muito pouca coisa é dita. Pouquíssima coisa é dito, porque as pessoas, os dois, eles estão aqui preocupados em demonizar o outro, em aumentar tudo o que tem de errado, em diminuir tudo que tem de bom, e dar a sua própria interpretação aos fatos. Eles buscam atacar a pessoa, eles buscam negativar a realidade ou otimizar, positivar, digamos assim. Estou inventando um monte de palavra hoje. Essa realidade é para que eles tenham as pessoas influenciadas da maneira que eles querem. Então, hoje em dia, um debate, ele não deve ser, pelo menos, a sua principal fonte de informação, caso você queira saber quem realmente os candidatos são, e caso você queira realmente entender as medidas que são tomadas e por que elas são tomadas. Alguns pontos que me chamaram a atenção, eu coloquei nesse ponto que, inevitavelmente, eles estão falando para semi-analfabetos ou analfabetos funcionais, pessoas que leem muito pouco, que se informam muito pouco, por mais que você admire muito aí o público, o cidadão americano médio, ele é muito chucro, ele está muito perto do que o brasileiro médio é. Você está chamando o nosso povo de chucro? Eu não estou chamando isso num ponto pejorativo, mas a nossa população tem baixíssima educação, baixíssima capacidade de interpretação de fatos de realidade, tem pouquíssima interpretação de texto, e se alimenta de pouquíssima informação. Então, para essas pessoas, você tem que deixar o debate no raso, e você tem que polarizá-las, já que o objetivo do debate é esse, em torno de coisas que não deveriam nem estar sendo debatidas. Por exemplo, máscara, né? Com o que parece isso? Com que país que parece os Estados Unidos, num debate nacional dos dois candidatos ali, com chance de ganhar, como que você olha para isso e interpreta um debate sobre máscaras? Se não uma tentativa de dizer para a população o que é um trovão. Porque você tem o trovão visto pelo meteorologista, pelo estudioso, quem sabe o que é um trovão não fica dando ouvidos entende que esse negócio do martelo, de Thor, da fúria, dos deuses é uma crença, e essa crença ela não tem nada a ver com a realidade, e a pessoa pode ter a religião que ela quiser, ela pode acreditar no que ela quiser, mas isso não faz com que o trovão deixe de ser um trovão causado pelos efeitos naturais que a gente já conhece. Então, o que é um vírus para um cientista? O que é uma epidemia para cientistas, para médicos? O que é esse vírus? O que é esse vírus para os cientistas e para os médicos não tem absolutamente, mas absolutamente nada a ver com o que os políticos dizem que o negócio é. E ainda assim os políticos ficam dizendo que o negócio é isso, que o negócio é aquilo, que a medida é isso, que a medida é aquilo, e que ou tem que fechar ou tem que abrir, e eles criam essas falsas dicotomias para quê? Para vilanizar o outro, para abraçar o máximo de pessoas que defendam aquela causa. E essa é a necessidade de você olhar para a sua população e investir pesado para que elas acreditem numa coisa ou outra. Então, já que você caiu do lado da polarização, que diz que o vírus não existe e que fechar é besteira e que você não tem nem que usar máscara na rua, então você vai ter que abraçar essas pessoas e você vai ter que investir pesado. Você vai ter que fazer um investimento pesado em comunicação, em veículos de comunicação, em formadores de opinião, que vão todos os dias tentar vender a realidade como aquilo que você acredita. Ou seja, se você fosse um nórdico aqui, você pagaria um monte de youtubers, um monte de rádios jovens para ficar dizendo o dia inteiro que um trovão é o martelo de Thor e não a fúria
a ira de alguma divindade romana. Isso é muito importante. Então, esse espectro necessário na política, que é a polarização, e esse negócio de você ter que ter algum lado, ele explica todos esses geradores de conteúdo que você não sabe por que o imbecil daquele tá falando uma merda daquela no canal dele. E ele é multifrentes isso, né? Então, de um lado você tem um antivacinas, do outro você tem um terraplanista, do outro lado você tem lá um cara que fala que o vírus não existe, e toda essa frente está tentando aumentar e fazer com que as pessoas pensem de uma determinada forma. E aí você fala de uma forma que vai atingir tanto aquele extremo, o mais bobão, o mais idiota que acredita na versão mais extrema, quanto aqueles que vacilam, aqueles que não entendem, aqueles que estão perdidos e não tem tanta certeza. Mas o seu discurso vai de acordo com aquilo e vai tentar atacar o próximo. Então, a criação dessas dicotomias e a construção do pensamento vai culminar no que a gente vê aí. Uma pessoa que se diz cristã e que quer armar toda a população para sair matando bandido. Por quê? Porque são tantas camadas de crenças que você sobrepõe ali, que chega uma hora que a pessoa ela fala, eu sou cristão, eu luto contra a cristofobia e a gente tem que tacar arma na mão da população porque tem que matar os bandidos tudo mesmo aí, porque tem que acabar com essa porra aí. E a pessoa ela foi exposta à construção de pensamentos e à construção de opinião de forma tão ferrenha através de inúmeros canais de geração de conteúdo e inúmeras rádios jovens aí que ela vê sentido naquilo. E não só ela vê sentido naquilo, como ela se sente abraçada por uma comunidade que pensa exatamente igual a ela. Por isso que não basta você sozinho acreditar que o martelo de Thor que um trovão é o martelo de Thor. Mas mesmo que você seja cristão, se você estiver no meio de uma tropa de pessoas que estão junto com você, e na hora que der um trovão, todo mundo gritar com aquele ímpeto como de uma torcida num grande estádio quando o time faz gol, se você for cristão, se você não acreditar no martelo de Thor, mas se você estiver envolvido por pessoas num exército que acredita naquilo, você será energizado por eles e a sua moral vai subir, porque afinal de contas você está lutando com pessoas que acreditam muito num determinado ideal e isso vai te dar força. Ou seja, as eleições de hoje e a fé de hoje em determinados candidatos, ela é fruto de uma histeria coletiva, de um delírio coletivo. É isso que faz aqueles jovenzinhos lá ficarem dançando aquela coreografia de que agora tudo mudou, agora tudo acabou, agora é Bolsonaro. Não tem aquele pessoal que é usado constantemente como argumento de vergonha alheia, que todo mundo fica dançando, é Bolsonaro, acabou. E assim, eu já vivi isso. Assim, eu fiz parte de ONGs em que o sentimento, a vontade, a garra, a determinação de mudar a sociedade era tão grande, mas era tão grande que as pessoas elas entravam em comunidades, elas achavam que elas realmente conseguiriam mudar aquilo. E eu, cético como sou, me deixei envolvido por isso. E aí quando a gente chega na comunidade, a gente vê que a realidade ali é completamente diferente, que existem inúmeros fatores limitantes que impedem que a gente tenha bons resultados e que simplesmente a vontade, a fé, a determinação e a crença em determinados símbolos não é suficiente para você ir lá e conseguir gerar resultados a partir disso. Ainda assim, olha como a gente tem o confronto sempre no sentido de tentar diminuir a outra pessoa e de colocar determinado comportamento como certo ou errado. Eu tenho aqui Então, aqui eles estão falando sobre máscaras. Se ficou muito tempo pausado, inevitavelmente você é obrigado a ver uma propaganda. Eu tive que fazer um corte aqui no vídeo porque a minha captura não estava pegando o som do vídeo. Aqui, o entrevistador ele coloca o Trump na parede e fala assim, pô, você não aparece de máscara, você não toma cuidado e usar a máscara poderia ter melhorado muito os números que a gente tem. E aí, assim, o Trump ele tem o mesmo posicionamento do Bolsonaro. Não, economia primeiro, não adianta, o vírus vai se espalhar mesmo e vai ser só uma coisinha pequenininha aí no final. Então, ele tem que diminuir ao máximo.
Só que, se ele está falando que o trovão é isso, né? Que o vírus é isso e que não é nada, e que você não deve levar ele a sério, e que morrer, todo mundo vai morrer mesmo. Se você tem esse posicionamento, você tem que estar preparado para o confronto de outras pessoas. E aí o cara vai falar, mas você não acha imbecil que você não use uma máscara? E aí como que ele se posiciona em relação a isso? You look, I mean, I have a mask right here. I put a mask on it when I think I need it. Tonight, as an example. Eu tenho uma máscara bem aqui. Eu uso a máscara sempre que eu preciso. Well, everybody's had a test, and you've had social distancing and all of the things that you have to. But I wear masks when needed. When needed, I wear masks. Okay. I mean, I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from me. He shows up with the biggest mask I've ever seen. I walk. Então, dá uma olhada. Imagina o efeito de uma conversa pobre dessa, de uma argumentação pobre dessa, num americano médio chucro. O que ele está dizendo? Eu ando com a máscara aqui, ó, até que sempre que eu uso, preciso. Só que aqui nessa sala está todo mundo testado. Aqui nessa sala as pessoas estão mantendo a distância necessária. Então eu não uso, eu uso quando eu preciso. Agora olha para esse cara aí. Olha para esse cara aí. E o que ele falou é assim, quando ele está a 600 feet, e feet é 30 centímetros, né? E meio. Então, quando ele está a 600 pés de uma pessoa, ou seja, quando ele está a 200 metros, vamos colocar, 200 metros é metro pra caramba, gente. Quando ele está a 200 metros de alguém, ele coloca a maior máscara que eu já vi na minha vida, tentando ridicularizar e construir uma imagem de gente retardada. Essa construção de colocar uma pessoa usando máscara como alguém retardado, que está fazendo uma coisa que não vai adiantar, porque no fim todo mundo vai pegar essa gripezinha aí do mesmo jeito, ela custou a vida de inúmeras pessoas que poderiam passar por essa pandemia sem nunca terem contraído esse vírus. E aqui não se trata das UTIs elas terem lugar para essas pessoas ou não. Trata-se de uma simples prevenção mesmo. O controle da aleatoriedade das coisas. Então, se a máscara... Quando você vai estudar sobre vírus, você não pode escutar um político falando o que o vírus é. Quando você vai escutar sobre máscara, você não pode escutar um político falando o que uma máscara é. Você tem que escutar autoridades da saúde falando sobre isso. E não existe discórdia, e não existe desentendimento, e não existe polarização no meio médico. No meio médico. E o Trump, ele cita lá uma médica como referência para um pensamento diferente. Mas esses poucos médicos que aparecem na comunidade médica com pensamento diferente, se você vai analisar o cara, você vai ver que ele, em determinado momento ele foi uma figura pública, em determinado momento ele ganhou algum Nobel de alguma coisa, e existe um interesse muito grande na pessoa destoar ali do discurso. Quando você pergunta para a comunidade médica se aquilo que aquele cara fala, eles provam para você porque que não faz sentido, porque eles te dão argumento para tal. E aí essa pessoa ela se vê isolada nesse ponto. E aí o que vai acontecer? Você vai descobrir que aquela doutora chinesa lá, no final das contas, ela trabalha com o fundador e idealizador da Cambridge Analytica. Perceba, colocar esse cara numa situação de ridículo. Quando esse tipo de argumentação é dada por uma população que é chucra, que não tem discernimento, e que está buscando um dono único e exclusivo da verdade, essa pessoa ela pode achar confortável acreditar em tudo isso. Ela pode achar confortável acreditar em tudo isso. Então tá bom, eu não vou usar máscara, eu vou usar máscara só quando eu precisar mesmo. E aí as pessoas elas criam um conceito de que máscara é uma coisa para se usar no bolso. Porque se eu conheço vocês e eu confio em vocês, então tudo bem, eu não preciso usar. Existe uma palavra que os Estados Unidos precisam urgentemente entender o que é, e nós também precisamos entender o que é decoro. Decoro é comportamento, é servir de exemplo. Num país como o Japão, a imagem do líder ela é extremamente rígida. E por que aqui não é? Porque a gente vem de uma sociedade escravocrata, em que o líder era o dono do chicote e não necessariamente ele era uma pessoa admirável, e não necessariamente ele era uma pessoa a ser seguida, ele era uma pessoa a ser temida e só. E a gente tem a imagem do líder como uma autoridade que a gente tem que derrubar. Por quê? Porque ela é usurpadora e ela é abusadora. Quando, na verdade, o líder ele deve ter uma visão meio que diferente disso. Eu lembro muito bem de
de uma época em que eu estava no Japão, e eu comecei a questionar o meu chefe. Eu falei, toda vez que o presidente da empresa vem aqui, todo mundo troca de luva e põe luva nova. Só que a gente trabalha com óleo, e essa luva ela não dura 20 minutos limpa. Então, você acha que o presidente da empresa ele é burro de não entender que a gente troca de luva só quando ele está chegando, mas que no resto do dia a gente trabalha só com luva suja? E aí o meu chefe me explicou, na época era o Kato, na primeira vez que eu fui para o Japão ainda. Ele falou, sabe o que acontece? Isso é cultural aqui no Japão. Quando o presidente entra, ou quando um cliente vem, ou quando o presidente traz um cliente, aqui no Japão as pessoas sempre se preparam para recebê-lo. Então todo mundo nesse país sabe que quando o presidente chega ou quando um cliente chega, as pessoas elas estarão na melhor versão que elas podem ter ali dentro daquela empresa. É por isso que a gente só varre quando... Não, a gente varre todo dia, mas a gente também varre quando o presidente está chegando. A gente passa pano todo dia, mas a gente também passa pano nas coisas quando o presidente está chegando. Por quê? Porque você tem que alcançar a sua melhor versão. Já que é cultural, quando o presidente da empresa chega, ele espera essa melhor versão. Ele espera a melhor demonstração de limpeza, de asseio, de comportamento e de ordem. Então, se o melhor está ruim, imagina no dia a dia quando ele não está aqui. Esse comportamento, esse preparo para você poder apresentar a melhor versão, a idealizada, a sonhada, a impossível, mas pelo menos a esperada, o ideal, ele deve estar contido no comportamento do líder. Por quê? Porque é no líder que as pessoas, direta ou indireta, consciente ou inconscientemente, se espelham. Logo, se você é líder de guild, você tem que ser o primeiro a ir na guerra. Você tem que ser o primeiro a chegar na organização da guerra. Se você é líder de guild, você tem que ser um dos caras que mais participa e que mais tá ali com o pessoal, motivando eles a fazerem quest. Se você é gerente de um departamento, você geralmente tem que ser a pessoa que chega antes e que sai depois. Infelizmente no Brasil não é isso que acontece. E você tem que entender os perrengues que todo mundo passa, e na hora que eles passam o perrengue, você tem que se colocar também ali. Logo, se você é gerente, se você é diretor, se você é presidente de uma empresa e todo mundo está tendo que usar uma máscara e as pessoas usam a máscara o máximo que pode, mas de vez em quando elas não aguentam e tiram, você, presidente, quando você estiver sendo visto, você tem que estar de máscara. Não porque você está de máscara o tempo inteiro, mas porque você serve como símbolo. Então, se você estiver a 200 metros da pessoa mais próxima, mas você sabe que tem um repórter ali te filmando, que você vai aparecer no jornal e que você vai aparecer na TV e que as pessoas te enxergam como um líder, então o decoro, que é uma coisa que todo líder deveria se preocupar em ter, ele deve incluir ali uma máscara para que as pessoas te vejam como alguém que entende o perrengue que é, a dificuldade que é, o sofrimento que é ter que ficar com uma máscara na cara o dia inteiro ou boa parte do dia. E aí as pessoas, por entenderem isso, elas vão tomar a iniciativa de também colocarem máscaras, já que o líder delas também sabe, também vive essa dificuldade, também passa por esse perrengue todo, também sabe o quão desconfortável é, mas que faz isso para o bem da nação. E aí o cidadão ele entende que um líder usando uma máscara, passando desconforto, mostra que ela também deve passar desconforto pelo bem das pessoas à sua volta. O Trump não fez isso. Por quê? Por motivos matemáticos. Essa pandemia ela se alastra, mas ela mata pouquíssima gente que ela atinge. E a gente conhece muito mais gente desempregado ou afetado pelas precauções que a gente tem que tomar do que pessoas efetivamente mortas pelo Covid. Sabendo isso, tanto o Bolsonaro quanto o Trump, eles preferiram negar, esperar o negócio passar e investiram pesadamente em campanhas que os dissociam dos efeitos dessa pandemia. Então, o tempo inteiro eles estão falando que existe um complô chinês, que existe um complô dos governadores, que existe um complô de não sei de quem para afetar a imagem deles com esse vírus aí. É como se essa máscara fizesse parte do perrengue que as pessoas têm que passar porque elas inventaram isso para atacar o governo. Como é que um discurso tão alienado desse cola? Cola porque
classe dominante que manipula esses presidentes, elas se interessam nesse tipo de abordagem e nesse trato com a pandemia. É melhor que morram 200 mil nos Estados Unidos, é melhor que morram 144 mil no Brasil, e que os estragos a longo prazo não sejam tão grandes assim. Essa é uma intenção velada, essa é uma intenção não explícita, é claro, porque ninguém seria louco de como presidente dizer isso. As pessoas que me controlam, elas querem que morra logo quem tem que morrer para a gente seguir com a vida e para o impacto ser menor. Porque, assim, se a população inteira ela fosse levada a um debate, talvez ela junta chegasse até exatamente a essa mesma conclusão. Infelizmente, talvez essa população chegasse a essa mesma conclusão, mas essa conclusão ela não pode ser dita, alardeada e pregada como se ela tivesse sido de fato tomada. Então, o que você fica fazendo? Tentando se dissociar dessa culpa, e tentando colocar no outro a culpa. Então, assim, a culpa é sua que quer ficar usando máscara aí, até quando você está a 200 metros de distância do outro. É por você ser tão imbecil de tomar precaução com coisa que não é necessária que a gente está passando por essa grave crise econômica que a gente está passando. Ou seja, o Bolsonaro, ele não cria, e o Dória também, eles não criam absolutamente nada de novo para si, porque eles simplesmente mimetizam um comportamento que está acontecendo lá fora. Interessante, não? Que a gente esteja passando por efeitos colaterais das estratégias de campanha. Tudo que a gente vive na nossa sociedade é meio que efeito colateral das estratégias de campanha que funcionaram nas eleições passadas e que funcionarão na próxima. Ele diz que em 37.15, e aí vai começar uma nova propaganda. Came in, we closed it down, which was very hard psychologically to do. He didn't think we should close it down, and he was wrong. And again, 2 million people would be dead now. Instead of still 204,000 people is too much, one person is too much. Should have never happened from China. But what happened is, we closed it down, and now we're reopening, and we're doing record business. We had 10.4 million people in a 4-month period that we've put back into the workforce. That's a record the likes of which nobody's ever seen before. And he wants to close down, he will shut it down again. He will destroy this country. You know, a lot of people, between drugs and alcohol and depression, when you start shutting it down, you take a look at what's happening in some of your Democrat-run states where they have these tough shutdowns. And I'm telling you, it's because they don't want to open it. One of them came out last week, you saw that. Oh, we're going to open up on November 9th. Why November 9th? Because it's after the election. They think they're hurting us, but... O que é isso se não Trump desesperadamente, e eu não estou falando que o Biden não faça isso, ele faz exatamente a mesma coisa. O que é isso se não uma tentativa desesperada de dizer o que um trovão é? Então ele trabalha com múltiplas frentes aí, do tipo, não, quando aconteceu isso daí a gente fechou para a China, a gente não deixou vir mesmo, esse cara queria abrir. E aí a gente poupou a vida do monte de americanos. Então era para ter morrido 2 milhões, morreu só 200 mil, 10% do que deveria ter morrido. E de onde que ele tirou esse número? Da cabeça dele. Meramente da cabeça dele. Porque ele associa 1.800.000 vidas ao fechamento dos aeroportos para pessoas vindo da China. Só que não foi o fechamento do aeroporto para pessoas vindas da China que isso não tenha influenciado, mas que salvou a vida das pessoas. Foi o cuidado meia boca que as pessoas tomaram uma vez que elas já estavam infectadas. Então, quando a pandemia ela começou a se alastrar, a China pode até ter sido a origem, mas são as pessoas que vão passando uma para as outras. Então a gente tem raiva da China, mas no caso nós do Brasil, a gente deveria ter raiva da Itália. A gente deveria ter raiva da Itália e dos Estados Unidos, porque foram as primeiras fontes do vírus que vieram para cá e começaram a se alastrar. Então, perceba que se a gente não pode sair matando italiano, se a gente não pode sair matando americano, e se a gente não pode sair matando os brasileiros que voltaram de fora com esse vírus sem saber, é estranho que a gente queira exterminar chineses, né? Por conta disso. E ele diz mesmo, ele fala, esse vírus nunca tinha que ter vindo da China. Um americano chucro que escuta um negócio desse, o que ele vai falar? O Trump tá certo. É lógico que ele tá certo. Esse vírus nunca deveria ter vindo da China. É a mesma coisa de eu falar assim, esse vírus nunca deveria ter vindo da Itália ou dos Estados Unidos. Ou o Covid nunca tinha que ter vindo para cá. Onde há genialidade nisso? É claro que isso é verdade, não deveria ter vindo, mas a gente não trabalha com o mundo do jeito que a gente gostaria que ele fosse, a gente trabalha com o mundo do jeito que ele é. Aí depois ele inverte o discurso e fala, só que esse cara aqui, ele queria fechar tudo, e se ele fechasse tudo, a gente ia estar morrendo de fome, a gente teria perdido muito mais gente. E aí ele apela para a mesma coisa, quer dizer, na verdade o Bolsonaro apela para a mesma coisa que o Trump faz aqui. Ele fala, agora olha os níveis de divórcio nas famílias. Olha o tanto de gente que está se matando porque está dentro de casa. Olha o tanto de... que mais que ele cita? Olha o tanto de alcoolismo que você tem porque as pessoas não podem sair de casa e elas estão tendo que conviver lá.
Então, o alcoolismo, o suicídio, os divórcios, eles são efeitos também dessa pandemia. E o que o Trump faz a não ser uma tentativa enorme de pegar também essa conta e colocar na conta do outro, que quer uma coisa diferente do que ele quer. A gente está falando aqui, as pessoas elas estão tentando falar o que é um trovão, quando na verdade divórcio, álcool, economia, mortes, é tudo consequência de uma pandemia, e a gente deveria estar olhando para todos esses acontecimentos à luz da ciência e ver como juntos a gente consegue combater isso melhor. Danos haverão, perdas haverão, só que a gente tem que abraçar essa perda junto e dizer isso daqui é uma coisa que a nossa sociedade está tendo que enfrentar, e a gente tem que balancear muito as nossas decisões, porque é preciso saber o quanto de vidas a gente vai perder para a saúde e o quanto de famílias inviabilizadas economicamente a gente terá e como é que a gente vai tirá-las dessa situação. Como esse debate é impossível, como ninguém tem uma resposta simples, porque essa resposta simples simplesmente não existe, porque essa pandemia ela é muito cruel, tanto para a saúde quanto para a economia, fica esses dois caras aqui brigando, tentando convencer o eleitor do que o trovão é. Ou seja, hoje, no mundo, todo debate político ele é um imenso desperdício de falar sobre projetos, porque aqui ninguém tem projeto, aqui todo mundo só está tentando colocar a desgraça no colo do outro. O Biden ele erra feio muitas vezes, porque ele fica falando, você causou isso daqui, você causou o desemprego, você causou essa economia, você matou as pessoas, você isso, você aquilo, e não é desse jeito que se faz oposição. Ele diz, o meu plano é bom, o meu plano é bom, o meu plano é bom, e em nenhum momento ele fala por que o plano dele é bom. Por quê? Porque se ele falar qual é o plano dele, você vai ter um monte de especialistas que vão encontrar defeitos. Por quê? Porque não existe plano perfeito. Não existe plano perfeito. Você pega a pessoa mais inteligente do mundo e fala assim, me dá um plano aí de Covid. A pessoa vai te dar um plano e você tem inúmeras, infinitas formas de atacar esse plano. E porque os debates eles são um mero confronto e ataque no sentido de tentar demonizar e expor a imbecilidade do outro, ninguém mostra plano nenhum. Por quê? Porque eles seriam imediatamente contra-atacados. E porque ninguém mostra plano nenhum, fica todo mundo só tentando atacar a imagem do outro, o que faz com que todos esses debates eleitorais sejam uma imensa perda de tempo. E se você quiser saber quem são os candidatos americanos, você tem que entender quais são os projetos que eles têm e você tem que descobrir se eles estão disponibilizados em algum lugar. Da mesma forma, quando as nossas eleições chegarem, ao invés de você ficar escutando que fulano não presta, que fulano disse isso, que fulano disse aquilo, porque o tempo inteiro eles ficam falando, mas uma vez você disse que era culpa de não sei quem, mas uma vez você falou que isso daqui era ruim. Parece quinta série brigando, cara. A infantilização do debate político é uma coisa assustadora, e ela é consequência da falta de capacidade cognitiva da população de dizer, escuta, eu não quero que vocês fiquem com esse debate de quinta série, eu quero que vocês falem sobre medidas. Só que o cidadão médio, por efeito dessa deseducação toda que a gente tem, ele não consegue demandar isso, ele não sabe o que ele quer demandar, ele não sabe o que ele quer pedir. Nas nossas próximas eleições, portanto, a gente deve tentar, no mínimo, entender quais são os projetos de cada um, que projetos são esses, e como que a gente ajuda esses projetos a se concretizarem. Isso vai acontecer? Duvido. Então, Fausto, tenho alguma esperança de que isso daqui vai mudar? Desculpa, eu não tenho, porque hoje as pessoas que têm dinheiro para investir nas redes sociais, para plantarem pensamentos na cabeça das pessoas, elas são irrefreáveis. Ou seja, não importa como uma pessoa com dinheiro para investir nas redes sociais queira que a gente pense, a gente como população vai pensar, por mais absurdo que seja. Por mais absurdo que seja, aquilo que eles quiserem que a gente pense, a gente vai pensar. Eu não acho que a gente tem educação para se defender desse tipo de coisa. E aí você me pergunta, então por que você faz um vídeo desse? Tentando alertar quem? Se 2, 3 pessoas entenderem isso, não necessariamente elas terão alguma relevância no comportamento das massas que se deixarão levar por essas brigas aqui, que vão constantemente demonizar o outro e colocar o seu candidato como salvador, o redentor, aquela pessoa que mudaria tudo. E quando essa pessoa for eleita, porque China, porque STF, porque governador, porque usante, porque não deixam eu governar. Deixa o cara governar. E assim, a gente mantém o status quo, as famílias mais ricas continuam tendo os seus lucros e a sua dominância no mercado, e os bancos continuam, o Brasil ele continua sendo esse celeiro e cassino financeiro do jeito que ele sempre foi e que durante muito tempo
ainda continuará sendo. Então vamos lá, esse vídeo já ficou muito mais longo do que eu gostaria, perdão pelo tom pessimista dele, desesperançoso dele, mas eu só não quero esquecer, assim, recursos utilizados pelo Trump. Ele tem uma brilhante memória, só que ele é treinado para esses debates. E o que o Trump faz, e uma coisa que um outro político qualquer ele também poderia fazer, é associar determinados conceitos com determinados estados. Então ele tem com certeza uma equipe de assessores muito bons e que ficam analisando gráficos, todos eles dentro da verdade, e que dizem a criminalidade de tal estado aumentou, a criminalidade de tal lugar diminuiu, quem é democrata ou republicano que está em determinado lugar. Então a gente vai pegar a minha administração e com resultados bons e vai usar como referência, e a administração do outro com resultados ruins a gente vai usar como referência negativa. Então, quando o assunto é educação, ele sempre tem um estado que ele fala assim, vai ver lá em estado tal. Aí, quando você precisa de uma referência ruim, aí ele, vocês lá no estado tal. E isso para tudo. E ele tem de cor, e ele treina isso absurdamente, porque ele tem muito na ponta da língua. Significa que o Trump ele conhece os Estados Unidos inteiro? Não, significa que ele treinou bem a associação de fatores positivos e fatores negativos com determinados estados, porque eles têm esse ranking de desempenho. Então, quando o assunto é segurança, olha lá o trabalho que a gente está fazendo em tal estado, diminuiu. Mas aspectos negativos de segurança, olha lá o que vocês, o que os republicanos, o que os democratas de determinado estado pensam a respeito de determinada coisa, em determinado estado. Então, ao mesmo tempo que um americano chucro, quando vê o estado dele mencionado, ele se sente abraçado pelo presidente, conhecido e íntimo do presidente, uma equipe de constatação ali, ela não conseguiria combater aquilo, já que os dados eles foram estudados ali e colocados intencionalmente. O Trump ele mente o tempo inteiro. O que o Biden ele fica fazendo? É mentira, é mentira, é mentira, é mentira. Só que esse é mentira, do mesmo jeito que a Hillary também fazia, ele é sufocado por tanta mentira que o cara conta, e aí ele parece, o Biden, no fim, ele parece uma criança sofrendo bullying, dizendo, não, esse apelido que você coloca em mim é zoado, esse apelido que você coloca em mim é mentira, e inevitavelmente passa para o americano chucro a impressão de que o Trump ele é realmente muito mais forte. Um americano deveria se sentir desrespeitado pelas mentiras deslavadas que o Trump conta, assim como o brasileiro médio, e inclusive os apoiadores dele deveriam se sentir desrespeitados por toda e cada mentira que o Bolsonaro conta. E aí depois ele minimiza, ele relativiza. Então, quantas mentiras foram contadas para ganhar o debate e depois foram ditas que não era bem assim, mas tudo bem, porque você mentiu por uma boa causa, porque você, para mim, já na minha cabeça, já representa o bem. Isso me dói. Isso me deixa entristecido, porque aí as pautas que realmente importam, elas nunca chegarão ao debate e elas nunca serão debatidas com seriedade. E aí quando ele é pego na mentira, quando falam, não, mas você disse isso, não disse, não, mas você não falou isso, falei sim, mas os números dizem que isso acontece. E aí o que ele diz? Não, mas isso daí by the media, ou seja, isso na cabeça da mídia, na cabeça da mídia, na cabeça da mídia. Toda vez que você escutar um político falando isso na cabeça da mídia, vá verificar a fonte. E estude e veja se aquilo realmente faz sentido ou não. Porque a mídia que ela é tão atacada, a mídia ela é usada, existe mídia tendenciosa? É claro que existe, mas a palavra mídia ela é usada como escudo para esconder alguma coisa que você muito provavelmente não quer admitir, que o político muito provavelmente não quer admitir. Esse é o tipo de coisa desgastante de se fazer, que dá pouquíssimo resultado, mas ainda assim entenda isso como um desabafo pessoal meu diante de tanta coisa que me deixa desesperançoso. Desculpa fazer isso com o dia de vocês, por hora é isso, e grande abraço.